Você já imaginou o que um carro precisa fazer para ser proibido em um país inteiro? Ou até mesmo em vários países? Carros que são tão potentes e modificados que chegaram ao ponto de serem banidos. Galera, hoje eu vou mostrar 13 carros que foram proibidos nos Estados Unidos. E sim, nessa lista tem carro brasileiro também. E eu vou te mostrar o porquê cada um deles foi proibido. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Quem tá falando aqui é o Pablo. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Renault Clio V6. Esse carro de pista, que foi lançado em 1998, na cidade de Paris, na França, só teve sua versão de rua 2 anos mais tarde. Carro esse que possui em sua parte traseira um motor V6 de 250 cavalos de potência, um verdadeiro esportivo de rua para a época, com um design todo trabalhado e diferente dos demais carros populares. Porém, tudo que é bom dura pouco, pois esse carro foi proibido de ser comercializado nos Estados Unidos. E isso tudo por causa da sua grande potência, pois diziam que com tanta força ele não era capaz de oferecer a segurança necessária aos condutores e passageiros, por se tratar de um carro de pequeno porte. E esse carro também é muito conhecido aqui no Brasil, mas infelizmente também nunca chegou a ser comercializado por aqui. Lamborghini Diablo Strosek. Quem diria que uma Lamborghini desse nível seria proibida nos Estados Unidos? Porém, aqui estamos falando mais especificamente da versão Strosek, ou seja, uma versão especial da Lamborghini Diablo. Versão essa que apenas teve algumas mudanças estéticas, como por exemplo, para-choques e paralamas, faróis e retrovisores que ficaram um pouco mais diferentes do que costumamos ver. E também, quem diria que esse seria o motivo pelo qual ela viria a ser proibida no país, pois disseram que seus faróis eram muito pequenos, ao ponto de não iluminar as estradas americanas. E outro motivo foram os seus retrovisores, que ficavam em uma posição nada convencional, localizados acima do teto, assim impossibilitando a visão do motorista. Smart Crossblade. Temos aqui uma invenção muito doida criada pela Geely em parceria com a Mercedes. Um carro extremamente pequeno e futurístico, que se destaca entre os demais, por suas características um tanto quanto estranhas, mas que não chega a ser feio, apenas diferente. E esse carro, que parece mais um carro de brinquedo, acabou sendo proibido não só nos Estados Unidos, como em vários outros países também, pois ele ia contra várias leis e regulamentações das regras de trânsito, porque primeiramente ele não possuía um teto, então, em casos de chuva, teria de parar e procurar por abrigo, além de não possuir portas e nem mesmo um para-brisa, o que fazia com que os condutores tivessem que usar capacetes em suas viagens, para evitar serem atingidos por pedras ou algo do tipo, além de várias outras críticas relacionadas à segurança, o que acabou fazendo com que esse carro seja extremamente raro de ser encontrado. Nissan Skyline GT-R R34. Sim, galera, um dos maiores ícones dos filmes dos Velozes e Furiosos é estritamente proibido nos Estados Unidos. Esse carro não pode de forma alguma rodar sobre território americano. E isso tudo se deve porque ele não chegou a passar nos testes de emissão de poluentes, o que é um tanto quanto estranho. E outro motivo foi que ele não passava nos testes de deformação em batida lateral. E como se ainda não fosse suficiente, ele também não foi certificado pela Administração Nacional de Segurança do Trânsito dos Estados Unidos. Ou seja, por conta que seu motor tinha capacidade de atingir facilmente altas cavalarias, ele acabou não sendo considerado um carro seguro de se andar. E como resultado disso, importar, vender ou registrar um Skyline R34 é estritamente proibido nos Estados Unidos. Ford Focus RS500. Esse aqui é praticamente uma lenda. O Focus RS500 é uma versão especial e limitada do Focus RS, e foram produzidas apenas 500 unidades desse modelo, no mundo todo. Como sugere o seu nome, pintado na cor preto fosco e pinças vermelhas, esse se tornou um dos carros de rua convencionais mais fortes já vistos na época, possuindo mais de 350 cavalos de potência. Contudo, esse belo esportivo foi impedido de ser comercializado nos Estados Unidos,
pois foi alegado que o seu motor seria potente demais para um carro tão pequeno e com estrutura inferior, e assim acabando com quaisquer chances dos americanos de possuir essa super máquina incrível. Volkswagen XL1. Esse carro, com um visual extremamente futurista, é uma das criações mais impressionantes já feitas pela Volkswagen, pois além do seu design, que parece ter saído de um filme de ficção científica, ele também tinha a simples tarefa de ser o carro mais econômico do mundo. E de certa forma, ele conseguiu esse feito, sendo um carro híbrido, possuindo um motor a diesel e um motor elétrico, que juntos conseguiam fazer uma economia absurda de mais de 110 km por litro. Porém, para ser comercializado nos Estados Unidos, era necessário serem feitas várias mudanças estruturais no carro, para que ele pudesse ser regularizado no país. A Volkswagen então não achou que compensaria arcar com tantos custos, e no fim decidiu por não inserir o seu projeto no país americano, Toyota Supra. Ironicamente, mais uma das lendas dos Velozes e Furiosos também é proibida nos Estados Unidos. Mas estamos falando apenas da versão de 1994, que, como todos sabem, é um carro produzido no Japão, e que na época não podia ser importado legalmente pelos americanos, pois não condizia com várias regras de segurança e emissões de poluentes do ZEUA, e também por ter o volante do lado direito do carro, como é de costume no Japão. Porém, mesmo assim, vários foram importados para os Estados Unidos ilegalmente, sendo que na época o país já vendia o Supra 94 com as alterações corretas para poder emplacar e legalizar o carro. E mesmo assim, cada vez mais Supras japoneses legítimos eram trazidos aos Estados Unidos de forma ilegal, fazendo com que os tribunais banissem de uma vez por todas todos os Supras do ano de 1994 do país inteiro. Porém, todas as outras versões, inclusive a versão adaptada para os americanos, podem ser compradas e vendidas facilmente por lá. Holden HSV Malu. Essa picape esportiva foi fabricada pela Holden, uma marca de carros australiana, que tinha como objetivo fornecer ao público um carro utilitário, mas que tivesse a força de um esportivo, possuindo em suas várias versões, desde motores V8 até superchargers. Sendo assim, esse carro acabou ficando muito famoso na Austrália, porém, acabaram tendo dificuldades com as exportações para outros países, e principalmente para os Estados Unidos, pois, como já sabemos, eles são muito rigorosos com as leis e regulamentações de trânsito, o que acabou dificultando bastante a entrada do carro no país. Mas não só isso, os Estados Unidos também acreditavam que esse não seria o típico carro alvo do público americano, e que poderia vir a ser um fracasso de vendas, preferindo assim não autorizar a comercialização do Holden em território americano. Aston Martin Virage. Diferente dos outros, esse carro só tinha um motivo para não entrar nos Estados Unidos, que era por causa do seu volante. Segundo os americanos, ele possuía um defeito de fábrica que nem mesmo foi divulgado ou teve mais detalhe. Então, sem mais nem menos, apenas declararam que o volante do Aston Martin não se adequava às leis americanas, assim impedindo que ele fosse comercializado no país. Lotus 340R. Esse carrinho, que dá vontade de dirigir só de olhar, também não pode ser documentado no ZEUA. E isso tudo apenas porque ele emite mais poluentes do que o permitido. E também porque ele é menor e menos seguro do que um carro comum. Fora o fato dele não possuir um teto. O 340R não pode ser registrado ou conduzido legalmente nas estradas americanas, a menos que tenha sido importado sob uma exceção especial, como por exemplo sendo um veículo de exposição ou competição. E ainda assim, ele precisa cumprir os requisitos locais. Jaguar XJ220S. E esse, que já foi eleito o carro mais rápido do mundo, também era conhecido como o carro da velocidade da luz. Essa era a expressão usada para se referir ao XJ220S na época, um carro feito em 1993 e que se tornou raríssimo, pois foram produzidas apenas 6 unidades dele no mundo inteiro. Porém, se um dos supermilionários americanos quiser ter essa belezinha na sua garagem, não vai poder.
pelo simples fato de que ele foi proibido no país, por ser forte demais, e oferecer perigo tanto ao condutor quanto aos pedestres. E sendo assim, a corte americana acabou votando pela proibição do carro nos Estados Unidos. Ferrari FXXK. Esse supercarro é uma versão de alto desempenho da famosa LaFerrari, projetada exclusivamente para uso em pistas, pois essa Ferrari vem equipada com um motor V12, que produz 848 cavalos de potência, combinados com um sistema híbrido que adiciona mais 187 cavalos, resultando em uma potência total de 1.035 cavalos de pura força. E a Ferrari produziu apenas 40 unidades dessa máquina poderosa, e foram todas vendidas para clientes selecionados pela marca. Mas há um porém: essa Ferrari é proibida em vários países do mundo, e o Zewa é um deles. Ela pode entrar no país, apenas não pode rodar normalmente nas estradas americanas, pelo fato de ela ter um motor super potente, ao ponto de não oferecer segurança às pessoas, tanto de dentro quanto de fora do carro. E além disso, os proprietários não podem manter o carro em suas casas, mas sim em instalações da Ferrari, onde poderão pilotá-las em eventos especiais organizados pela marca. Volkswagen Fusca. Temos aqui um dos carros mais conhecidos e vendidos no Brasil. É impossível você não conhecer um Fusca, mas estamos falando aqui especificamente da versão de comemoração de 60 anos do Fusca, que foi feita no México entre os anos de 2003 a 2004 e foi nomeada como Final Edition, ou seja, a edição final. Essa versão vinha em duas cores especiais, no azul e no bege, e ambas com bem mais melhorias, como setas no para-choque, melhorias na interna, bancos novos, acabamentos melhores, tudo para deixar o Fusca de cara nova. E esse carro foi sim muito vendido lá nos Estados Unidos, porém, com o passar do tempo, ele passou a ser proibido, por ser um carro que não possuía nem mesmo um airbag ou freios ABS. Sem contar que ele reprovou em todos os testes de segurança, tornando o caso do Fusca cada vez mais crítico. E como as leis americanas foram ficando cada vez mais rígidas, decidiram então por abolir o Fusca do país, concluindo assim a proibição concreta do Fusca nos Estados Unidos para sempre. Agora me diz aí, você imaginava que algum desses carros era proibido nos Estados Unidos? Se você sabe de mais algum, então deixa aqui nos comentários. Mas galera, por hoje o vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, fui!